Eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ouvir mais um conto de Agatha Christie, A Caixa de Chocolate. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então, vamos ao livro. A noite era de tempestade. O vento uivava lá fora e fortes rajadas de chuva sacudiam as vidraças. Poirot e eu estávamos sentados em frente à lareira, aquecendo-nos às chamas reconfortantes. Do meu lado, sobre a mesa que nos separava, fumegava uma caneca de Toddy, preparado com carinho. Junto a Poirot, uma xícara de chocolate espesso e perfumado, que eu não beberia nem por 100 libras. Poirot bebeu um gole daquela beberagem em sua xícara rosa de porcelana e deu um suspiro de satisfação. Que belle vie, murmurou. É um mundo bem satisfatório, concordei. Aqui estou eu com um bom emprego e aí está você, famoso. Ora, mon ami, protestou Poirot. É verdade, e bem o merece. Quando recordo a sua longa série de êxitos, fico abismado. Creio que nunca conheceu o fracasso. Que ideia, meu caro! Falando sério, já fracassou alguma vez? Inúmeras vezes, meu amigo. O que quer? La bonne chance? Não pode estar sempre ao nosso lado. Já fui chamado quando era tarde demais. Várias vezes outra pessoa com os mesmos propósitos passou à minha frente. E em 2 ocasiões fiquei doente quando já vislumbrava a solução do caso. É preciso aceitar os fracassos, juntamente com os êxitos, meu amigo. Não me referia bem a esses casos, disse eu. Queria saber se já meteu os pés pelas mãos alguma vez e fez alguma atrapalhada por culpa exclusivamente sua. Ah, compreendo. Quer saber se já fiz papel de bobo, não é? Já, meu amigo, uma vez. E um sorriso espalhou-se lentamente pelo seu rosto. Já fiz papel de bobo. Empertigando-se subitamente em sua cadeira, acrescentou. Olhe, não está escrevendo um relato de meus pequenos sucessos? Pois terá mais uma história para a sua coleção. A história de um fracasso. Ele inclinou-se e colocou mais uma acha no fogo. Limpou meticulosamente as mãos numa flanela pendurada ao lado da lareira. Recostou-se e iniciou sua história. O que vou lhe contar aconteceu há muitos anos na Bélgica. Foi na época da luta entre a Igreja e o Estado na França. Mr. Paul Delourant era um famoso deputado francês. Ele formava entre a facção anticatólica mais encarniçada e certamente teria que enfrentar violenta oposição, uma vez nomeado ministro. Em muitos aspectos, era um homem estranho. Embora não bebesse nem fumasse, não era tão escrupuloso em outros setores. Você entende, Hastings? Casara-se alguns anos antes com uma jovem de Bruxelas, que trouxera um dote substancial. Indubitavelmente, o dinheiro lhe foi útil em sua carreira, pois sua família não era rica, embora pudesse usar o título de barão, se lhe aprovesse. O casamento não produziu filhos, e sua esposa morreu 2 anos depois, em consequência de uma queda. Entre as propriedades que ela lhe deixou, constava uma casa na Avenue Louise, em Bruxelas. Foi nessa casa que Paul Delourant faleceu subitamente, no mesmo dia em que o ministro que deveria substituir demitiu-se. Todos os jornais publicaram longas reportagens sobre sua carreira, e sua morte ocorrida à noite após o jantar foi atribuída a um colapso cardíaco. Naquele tempo, como você sabe, mon ami, eu era detetive da polícia belga. A morte de Mr. Paul Delourant não me comoveu. Sou católico, como sabe, e sua morte pareceu-me um afortunado incidente.
3 dias depois, mal entrara em férias, recebi uma visita em meu apartamento. Uma senhora com um espesso véu, mas evidentemente muito jovem. É Monsieur Hercule Poirot? Ela perguntou numa voz doce e baixa. Fiz-lhe uma mesura. O detetive? Inclinei-me novamente. Sente-se, por favor, mademoiselle. Ela aceitou uma cadeira e levantou o véu. Seu rosto era encantador, embora desfeito pelas lágrimas e revelando uma profunda angústia. Monsieur, disse ela, sei que entrou de férias e talvez esteja livre para encarregar-se, não oficialmente, de um caso. Compreenda, não desejo chamar a polícia. Sacudi a cabeça numa negativa. Receio que não possa aceder a seu pedido. Mesmo em férias, pertenço à polícia. Ela inclinou-se para mim. Monsieur, só lhe peço para investigar. Fica a seu critério comunicar à polícia os resultados dessa investigação. E se o que penso é verdade, precisaremos das engrenagens da lei. Esta declaração colocava o assunto sobre um outro prisma. E coloquei-me prontamente a seu serviço. Um pouco de cor voltou às suas faces. Obrigado, monsieur. Vou lhe pedir para investigar a morte de Mr. Paul Deloraine. Como? Exclamei surpreso. Monsieur, não tenho provas, nada além do meu instinto feminino, mas estou convencida de que Mr. Deloraine não morreu de morte natural. Mas certamente os médicos... Os médicos podem se enganar. Ele era tão vigoroso, tão forte. Ah, Monsieur Poirot, imploro-lhe que me ajude. A pobre criança estava transtornada, prestes a se ajoelhar a meus pés. Eu a tranquilizei no que estava a meu alcance. Eu a ajudarei, mademoiselle. Tenho quase certeza de que seus receios são infundados, mas investigarei o caso. Em primeiro lugar, quero que me descreva os moradores da casa. Além das empregadas, Jeanette, Felice e Denise, a cozinheira que está lá há muitos anos, temos o velho criado François, a mãe de Monsieur Deloraine, que morava com ele e eu. Meu nome é Virginie Mesnard. Sou uma prima pobre da falecida Madame Deloraine, a esposa de Mr. Paul, e vivo com a família há mais de 3 anos. Os moradores são esses, mas haviam 2 hóspedes na ocasião. Quem eram eles? Mr. de Saint-Allard, um vizinho de Mr. Deloraine na França, e um amigo inglês, Mr. John Wilson. Ainda permanecem lá? Mr. Wilson, sim. Mas Monsieur de Saint-Allard viajou ontem. E qual é o seu plano, mademoiselle? Se o senhor me conceder uma meia hora, arranjarei um pretexto para explicar sua presença. Talvez possa apresentá-lo como um jornalista vindo de Paris que trouxe uma carta de apresentação de Miss de Saint-Allard. Madame Deloraine tem uma saúde muito precária e não prestará atenção a detalhes. Sob esta ardilosa desculpa, fui recebido pela mãe do deputado morto, uma imponente e aristocrática figura, embora de saúde obviamente frágil. E após breve troca de palavras, fiquei em liberdade para começar as investigações. Meu amigo, tem alguma ideia das dificuldades da minha tarefa? Perguntou-me Poirot. Tratava-se de uma morte ocorrida há 3 dias. Se tivesse havido um crime, uma única possibilidade era admissível. Veneno. E o corpo estava fora de alcance. E não havia possibilidade de examinar ou analisar qualquer veículo em que o veneno pudesse ter sido administrado. Não havia pistas, falsas ou genuínas.
Tratava-se de um envenenamento ou de uma morte natural. Cumpria a mim, Hercule Poirot, decidir, sem nada em que me pudesse basear. Inicialmente, interroguei os empregados e, com sua ajuda, reconstituí o serão. Dediquei uma atenção especial à comida e à maneira como fora servida. O próprio Mr. Delorand servira a sopa de uma sopeira. O segundo prato foi de costeletas, seguido de galinha. Finalmente, uma compota de frutas, tudo colocado na mesa e servido pelo próprio dono da casa. Um grande bule de café completara a refeição. Portanto, fui obrigado a excluir o jantar. Não havia possibilidade de envenenar uma pessoa sem envenenar a todos. Após o jantar, Madame Delorand se retirara para seus aposentos, acompanhada por Mademoiselle Virginie. Os 3 homens haviam passado ao escritório de Mr. Delorand, onde conversavam animadamente há algum tempo, quando de repente, sem nenhum aviso, o deputado tombara pesadamente ao solo. Mr. de Saint-Nallard correra para pedir a François que chamasse imediatamente um médico, acreditando tratar-se de uma apoplexia, mas quando este chegou, o paciente já havia falecido. Mr. John Wilson, a quem fui apresentado por Mademoiselle Virginie, era um típico e corpulento inglês de meia-idade. Seu relato, num francês muito britânico, foi basicamente o mesmo. Delorand ficou com a cara muito vermelha e caiu. Foi tudo o que pude obter. Em seguida, dirigi-me à cena da tragédia e pedi que me deixassem só. Até ali, nada encontrara que corroborasse a teoria de Mademoiselle Mesnard. Estava quase certo de que fora uma fantasia sua. Era evidente que nutrira uma paixão romântica pelo morto, e este fato não lhe permitia encarar o caso normalmente. Apesar disso, dei uma busca meticulosa no escritório, pois era possível que uma seringa hipodérmica houvesse sido inserida de tal modo na poltrona do morto que lhe injetasse uma dose fatal de veneno ao sentar-se. A minúscula picada nem seria notada, provavelmente, mas não descobri nenhum indício de que desse força a essa teoria. Deixei-me cair numa cadeira desalentado. Ah, vou desistir, disse eu em voz alta. Não há indícios, tudo está perfeitamente normal. Mal pronunciara essas palavras quando meu olhar foi atraído por uma grande caixa de chocolate sobre a mesinha. Meu coração deu um pulo. Talvez não fosse uma pista, mas finalmente encontrara algo fora da normalidade. Levantei a tampa. O conteúdo não fora tocado. Nenhum só chocolate estava faltando. Mas esse fato tornava o detalhe que me chamara a atenção ainda mais estranho. Pois Hastings, embora a casa propriamente dita fosse rosa, a tampa era azul. É frequente encontrarmos uma fita azul numa caixa rosa e vice-versa, mas a base de uma cor e a tampa de outra não. Decididamente não. Ainda não percebia aonde aquela descoberta poderia me levar, mas de qualquer forma resolvi investigar, por se tratar de um detalhe estranho. Chamei François pela campainha e perguntei-lhe se seu falecido patrão fora um apreciador de bombons. Um leve sorriso melancólico parou em seus lábios. Era doido por eles, monsieur. Fazia questão de ter sempre uma caixa de chocolates em casa. Ele não bebia nenhuma espécie de bebida alcoólica, sabe? Mas essa caixa nem chegou a ser tocada, disse eu, levantando a tampa para mostrar-lhe o conteúdo. Essa caixa nova, comprada no dia de sua morte, pois a outra estava quase vazia. Então, esvaziaram-na neste dia? É verdade, monsieur. Encontrei-a vazia na manhã seguinte e a joguei fora.
Mr. Delorand costumava comer bombons o dia inteiro? Geralmente só depois do jantar, monsieur. Uma luz acendeu-se em meu espírito. François, posso confiar em sua descrição? Se houver necessidade, senhor. Bom, vou confiar em si. Sou da polícia. Sabe onde está essa outra caixa? Sem dúvida, senhor. Deve estar na lata de lixo. Ele saiu e voltou dentro de poucos minutos com um objeto empoeirado. Era a duplicata de outra caixa, só que com as cores trocadas. A base desta era azul e a tampa rosa. Agradeci a François. Recomendei-lhe mais uma vez que fosse discreto. E, sem mais, deixei a casa da Avenue Louise. Procurei em seguida um médico que atendera a Mr. Delorand. Dialogar com ele foi uma tarefa delicada. Entrincheirou-se por trás de um jargão técnico, mas suspeitei de que não se encontrava tão tranquilo quanto desejaria. Casos curiosos acontecem. Ele comentou, depois que consegui desarmá-lo um pouco. Uma explosão de raiva, uma emoção violenta depois de um lauto jantar, e o sangue sobe a cabeça e pronto, dá-se o desastre. Mas Mr. Delorand não teve nenhuma emoção violenta. Não? Pois, segundo me disseram, ele estava no meio de uma acirrada discussão com Mr. de Saint-Alard. A respeito de quê? É evidente. O médico encolheu os ombros. Mr. de Saint-Alard é um católico fanático e a amizade dos dois estava muito abalada por essa divergência entre o Estado e a Igreja. Eles discutiam todos os dias. Para Mr. de Saint-Alard, Delorand estava se transformando num verdadeiro anticristo. Era uma informação inesperada e deu-me o que pensar. Só mais uma pergunta, doutor. Seria possível introduzir uma dose fatal de veneno num chocolate? Creio que sim, disse o médico lentamente. Poder-se-ia usar ácido prússico se não houvesse evaporação, ou talvez encher o bombom com minúsculos glóbulos de uma substância qualquer venenosa, o que não me parece muito plausível. Ou ainda um bombom cheio de morfina ou estricnina. E ele fez uma careta. Uma só mordida seria suficiente, Monsieur Poirot. Obrigado, doutor. Retirei-me. Em seguida, corri às farmácias. Especialmente as da vizinhança da Avenue Louise. É prático pertencer à polícia. Consegui as informações que desejava sem muita dificuldade. Uma única solução venenosa fora preparada para aquele endereço. Tratava-se de um colírio de sulfato de atropina para Madame Delorand. Atropina é um veneno poderoso e por um instante me senti exultante. Mas os sintomas de envenenamento por atropina são bastante semelhantes aos de uma intoxicação alimentar. O que não ocorrera no caso em questão. Além disso, a receita era antiga. Madame Delorand sofria há muitos anos de catarata em ambos os olhos. Ia saindo desanimado quando o farmacêutico me chamou. Um momento, Monsieur Poirot. Lembrei-me de uma coisa. A moça que trouxe a receita disse que precisava ir à farmácia dos ingleses. Tente por lá. Foi o que fiz. Consegui a informação usando minhas prerrogativas oficiais. Na véspera da morte de Mr. Delorand, havia aviado uma receita para Mr. John Wilson. Coisa simples. Uns minúsculos comprimidos de trinitrina. O farmacêutico foi buscá-los e meu coração começou a bater mais depressa, pois os pequenos comprimidos eram de chocolate. Essa substância é venenosa? Perguntei. Não, monsieur.
Que efeitos produz? A baixa pressão sanguínea é indicada para alguns males do coração. Angina, por exemplo, alivia a tensão arterial em arteriosclerose. Eu o interrompi. Esse palavrório está complicado demais. Acaso a trinitrina faz o sangue subir ao rosto? Certamente. E se eu engolisse 10 ou 20 desses comprimidos, o que aconteceria? Não aconselharia tentar. Foi seu comentário seco. E apesar disso, ainda diz que não é venenosa? Há muitas substâncias não venenosas capazes de matar um homem. Ele respondeu no mesmo tom. Deixei exultante a farmácia. Afinal, os acontecimentos se precipitavam. Sabia agora que John Wilson tivera em seu poder os meios de cometer o crime. Mas e o motivo? Ele viera à Bélgica a negócios e tinha pedido a Mr. Delorand, que o conhecia superficialmente, para hospedá-lo. Aparentemente, a morte deste em nada o beneficiara. Além disso, informações da Inglaterra confirmaram que sofria há anos de uma dolorosa doença do coração, chamada angina. Tinha, pois, uma razão legítima para ter os comprimidos de trinitrina em seu poder. Mas, de qualquer forma, eu estava convencido de que alguém, depois de abrir primeiro a outra caixa por engano, pegara um dos últimos bombons, retirara o recheio e o atulhara de minúsculos comprimidos de trinitrina, uns 20 a 30 possivelmente. Mas quem? Haviam 2 hóspedes na casa. John Wilson possuíra a arma do crime e Sandalard o motivo. Lembre-se, ele era um fanático e não há fanatismo pior do que o religioso. Será que de alguma forma ele poderia ter se apoderado da trinitrina? Outra ideia me ocorreu. Não ria das minhas pequenas ideias. Por que o Wilson teria tido necessidade de comprar mais trinitrina? Certamente ele deveria ter viajado com um suprimento adequado. Voltei à casa da Avenue Louise. Wilson não estava, mas falei com a criada encarregada da arrumação de seu quarto. Perguntei-lhe se acaso o vidro de remédios de Mr. Wilson não se extraviara há algum tempo. A moça confirmou minhas suspeitas imediatamente. Era verdade, e ela, Felice, levara a culpa. O cavalheiro inglês havia evidentemente pensado que ela o quebrara, embora não o tivesse dito. E ela nem ao menos o tocara. Sem dúvidas fora Janete, que sempre metia o nariz onde não era chamada. Tranquilizei-a e me retirei. Agora sabia tudo o que era necessário saber. Só me faltavam as provas, e estas não seriam fáceis de obter. Eu podia ter certeza de que Sandalard pegara o vidro de trinitrina do lavatório de John Wilson, mas precisava de provas para convencer outras pessoas, e não tinha nenhuma. Não me afligi. Eu sabia, isto era o importante. Lembra-se de nossas atribulações no caso Stylice, Hastings? Naquela época também. Eu sabia, mas não fora fácil achar o último elo da cadeia que incriminaria o assassino. Pedi para falar com Mademoiselle Mesnard. Ela veio imediatamente. Pedi-lhe o endereço de Miss de Sandalard. Seu rosto assumiu uma expressão preocupada. — Para quê, monsieur? — É necessário, mademoiselle. Com um tom de dúvida e preocupação, ela disse: — Ele nada lhe poderá informar. Não pensa nas coisas desse mundo, mal vê o que se passa em torno de si? — É possível, mademoiselle, mas ele era um velho amigo de Mr. Delorand. Talvez possa me contar fatos do passado, velhas rixas, velhos casos de amor. A moça corou e mordeu os lábios. Como queira, mas agora estou certa de que me enganei.
Foi muita bondade sua ceder ao meu pedido, mas eu estava nervosa, quase transtornada naquela altura. Agora vejo que não há mistério algum. Desista, eu lhe peço, monsieur. Olhei-a atentamente. Mademoiselle, disse-lhe. Algumas vezes um cão tem dificuldades em descobrir o rastro de uma caça, mas depois que o fareja, nada desse mundo fará que o abandone. Isto se for um bom cão. E eu, Hercule Poirot, sou um esplêndido cão de caça, mademoiselle. Sem mais uma palavra, ela retirou-se e poucos minutos depois regressou com uma folha de papel onde escrevera um endereço. Saí. François estava à minha espera do lado de fora. Olhou-me com ansiedade. Alguma novidade, monsieur? Ainda não, meu amigo. Ah, pobre Monsieur Delorand. E ele suspirou. Eu também pensava como ele. Não gosto de padres, mas nunca diria isso lá dentro. As mulheres da casa são muito religiosas, o que talvez seja bom. Madame é muito piedosa. E Mademoiselle Virginie também. Mademoiselle Virginie? Seria ela muito piedosa? Tive minhas dúvidas, lembrando-me do seu rosto transtornado daquela primeira entrevista. Tendo obtido o endereço de Mr. de Saint-Nallard, não perdi tempo. Hospedei-me nos arredores de sua casa de campo em Ardennes. Mas alguns dias se passaram antes que arranjasse um pretexto para ali penetrar. Afinal, consegui. E adivinhe como, meu amigo? Como bombeiro. Não gastei muitos minutos para provocar um pequeno vazamento de gás em seu quarto. Retirei-me para buscar ferramentas e só voltei quando calculei que o campo estaria livre. Nem mesmo sabia o que procurava. Não me parecia crível que conservasse a prova incriminatória. Não correria tamanho risco. Mas quando descobri que o pequeno armário sobre a pia estava fechado à chave, não pude resistir à tentação de examinar o seu interior. Forcei a fechadura de um tipo muito simples e deparei com prateleiras repletas de velhos medicamentos. Examinei-os um a um com a mão trêmula. Um grito me escapou subitamente. Adivinhe o que tinha na mão, meu amigo? Um vidro com um rótulo de uma farmácia inglesa, onde lia-se: comprimidos de trinitrina. Dose: 1 comprimido, quando necessário. Mr. John Wilson. Contive meu entusiasmo. Fechei o armarinho, coloquei o vidro no meu bolso e continuei a consertar o vazamento. É fundamental agir com método, Hastings. Só então deixei a casa e tomei o primeiro trem para o meu país. Cheguei a Bruxelas tarde da noite. Escrevia um relatório para o prefeito de manhã, quando recebi um bilhete da velha Madame Delorand pedindo que fosse à casa da Avenue Louise sem demora. François abriu-me a porta. A baronesa está à sua espera. Encontrei-a sentada numa ampla cadeira de braços em seus aposentos. Não vi sinal de Mademoiselle Virginie. Monsieur Poirot, disse a velha senhora. Soube há pouco que o senhor é funcionário da polícia e não um jornalista. É verdade, madame. Veio investigar as circunstâncias em que meu filho faleceu? É verdade, madame. Repeti. Gostaria de ser informada sobre os progressos da investigação. Hesitei. Como descobriu, madame? Por alguém que já não pertence mais a esse mundo. Suas palavras e seu ar sombrio provocaram-me um estremecimento. Não soube o que dizer. Monsieur, conte-me detalhadamente o que descobriu. Madame, a investigação chegou ao fim. E a morte do meu filho? Ele foi envenenado. Sabe por quem? Sei, madame. Quem foi? Mr. de Saint-Nallard.
A velha senhora sacudiu a cabeça numa negativa. O senhor está errado. Mr. de St. Allard é incapaz de cometer um crime. Tenho provas. Peço-lhe mais uma vez que me conte tudo. Desta vez obedeci, descrevendo cada passo da investigação até a descoberta da verdade. Ela ouvia com atenção. No final, balançou a cabeça. Suas deduções estão todas corretas, menos uma. Não foi Mr. de St. Allard quem matou meu filho. Fui eu, sua mãe. Encarei-a sem poder desviar os olhos. Ela continuou a balançar a cabeça muito suavemente. Ainda bem que mandei chamá-lo. Dou graças à providência divina. Virginie contou-me o que fizera antes de partir para o convento. Ouça, Monsieur Poirot. Meu filho era um homem mau, perseguia a igreja, vivia em pecado mortal e arrastava consigo outras almas. Mas não é só. Uma manhã, quando saía deste quarto, vi minha nora lendo uma carta em pé junto às escadas. Vi quando meu filho esgueirou-se por trás dela e deu-lhe um forte empurrão. Ela caiu e partiu o crânio nos degraus de mármore. Já estava morta quando a foram socorrer. Meu filho era um assassino e somente eu, sua mãe, sabia. Ela fechou os olhos por um momento. O senhor não pode perceber minha agonia, meu desespero, monsieur. O que deveria eu fazer? Denunciá-lo à polícia? Não consegui me obrigar a isso. Era meu dever, mas minha carne é fraca. Além disso, quem acreditaria? Minha visão vem diminuindo há algum tempo. Diriam que me enganara. Guardei silêncio, mas minha consciência não me deixou em paz, pois silenciando estava sendo cúmplice de seu crime. Meu filho herdou o dinheiro da mulher e sua carreira teve um grande impulso. Iria ser nomeado ministro. Sua perseguição à igreja recrudesceria. E havia Virginie, a pobre criança, bela, piedosa, estava fascinada por ele. Meu filho tinha um estranho e terrível poder sobre as mulheres. Vi o que iria acontecer. Não tinha forças para impedir. E ele não tinha nenhuma intenção de casar-se com ela. E Virginie estava prestes a entregar-se totalmente. Vi meu caminho claramente. Ele era meu filho. Eu dera-lhe a vida e era responsável por ele. Paul matara o corpo de uma mulher e agora iria destruir a alma de outra. Fui ao quarto de Mr. Wilson e peguei o vidro de comprimidos. Uma vez ele dissera, rindo, que o seu conteúdo era suficiente para matar um homem. Fui ao escritório, abri a caixa de bombons que sempre havia sobre a mesa. Por engano, abri a nova que estava ao lado. Na outra só havia um bombom, o que simplificavam as coisas. Só meu filho e Virginie gostavam de chocolates, e eu a manteria ao meu lado naquela noite. Tudo decorreu como eu havia planejado. Ela calou-se, fechou os olhos por alguns instantes e os tornou a abrir. Monsieur Poirot, estou em suas mãos. Dizem que tenho poucos dias de vida. Estou pronta a responder por meus atos diante de meu Criador. Devo responder por eles aqui também? Hesitei. Mas e o vidro, madame? Perguntei para ganhar tempo. Como foi parar entre os objetos de Mr. de St. Allard? Quando ele veio se despedir de mim, coloquei o vidro em seu bolso sem que o visse. Não sabia como me livrar dele. Estou tão fraca que não posso me locomover sem auxílio, e se alguém o encontrasse em meu quarto, vazio, poderia ter suspeitas. Entenda, monsieur. Ela ergueu a cabeça com grande dignidade. Nunca tive a intenção de desviar as suspeitas para Mr. de St. Allard. Nunca pensei nisso. Julguei que seu criado de quarto acharia o vidro vazio e o jogaria fora sem fazer perguntas. Compreendo, madame. E curvei minha cabeça diante dela. E qual a sua decisão, monsieur?
Sua voz era firme e inabalável e mantinha a cabeça erguida. Levantei-me. Madame, tenho a honra de desejar-lhe um bom dia. Minhas investigações terminaram. Fracassei. E o caso está encerrado. Poirot ficou em silêncio por um momento e então disse pausadamente. Ela morreu dali a uma semana. Mademoiselle Virginie completou o seu noviciato e fez votos perpétuos. E esta é a história, meu amigo. Devo admitir que não tive um belo papel nela. Mas eu não vejo por que você considera ela um fracasso. Protestei. O que mais poderia fazer em tais circunstâncias? Ah, mon ami, exclamou Poirot, subitamente exaltado. Mas você não percebe? Banquei o idiota completo. Minhas células cinzentas não funcionaram. O tempo todo a pista que levaria à verdade estava bem em frente aos meus olhos. Que pista? A caixa de chocolates. Não percebe? Ninguém com uma visão perfeita cometeria tal erro. E eu sabia que Madame Delorante sofria de cataratas pelas gotas de atropina. Era a única pessoa da casa que enxergava tão mal que seria capaz de trocar as tampas. Foi a caixa de chocolates que me despertou as suspeitas. Mas, apesar disso, até o final fui incapaz de perceber seu significado real. E minha psicologia também falhou. Se Mr. de Saint-Nalard fosse o criminoso, jamais guardaria o vidro incriminador. Achá-lo foi prova de sua inocência. No todo, foi um caso deplorável. E meu papel não foi melhor. Uma velha senhora comete um crime de forma tão simples e inteligente que engana completamente a mim, Hercule Poirot. Não adianta remoer o fato, é melhor esquecê-lo. Ou talvez não. Tenha isto sempre em mente. E se alguma vez achar que estou ficando convencido, não é muito provável, mas pode acontecer. Reprimi um sorriso. Ah, bien, meu amigo. Então você me dirá, caixa de chocolates. Estamos combinados? Certamente. Afinal, disse Poirot com um ar pensativo, valeu a experiência. E eu, que sou o cérebro mais poderoso da Europa no momento, pude me mostrar generoso. Caixa de chocolates, murmurei baixinho. Ah, pardon, mon ami. Olhei para a expressão inocente de Poirot e meu coração confrangeu-se. Passara maus pedaços em suas mãos. Mas, embora eu não possuísse o cérebro mais poderoso da Europa, podia ser generoso. Não foi nada. Menti e, sorrindo, acendi meu cachimbo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de curtir, caso tenha gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo livro.